Você já parou para pensar por que você não consegue memorizar vocabulário em inglês? Por que na hora que você precisa utilizar aquela expressão ou palavra que você aprendeu, você não consegue? A outra pessoa vai e utiliza e você vai... Caramba, era isso que eu queria dizer, essa é a palavra. Eu entendo, mas eu não consigo usar. Se você é uma dessas pessoas, hoje eu vou te passar aqui cinco chaves para você dominar vocabulário em inglês. Então são as 5 chaves para você dominar vocabulário em inglês. A primeira delas, vamos lá, sem enrolação direto aqui ao ponto, a primeira delas é você entender. Ah, Elda, é claro, né? Eu tenho que entender, é bem óbvio. A primeira delas é bem óbvia. Então você tem que entender, mas comece certo para que todas as outras também estejam certas ou fiquem certas. Começou errado, todas as outras também vão desandar. Então preste bastante atenção na dica que eu vou te dar aqui. É entender, tá legal? Mas entender a palavra ou a expressão dentro de um contexto. Ou seja, o que aquela palavra ou aquela expressão significam, qual é a mensagem, qual é o papel delas dentro daquele contexto. Tá? E isso que a gente nunca a palavra solta, nunca a expressão solta, e sim qual é o papel dela, o que ela está fazendo ali dentro daquele contexto. O contexto é fundamental em inglês. Eu nunca vou cansar de falar isso. Você nunca vai deixar também aqui, você vai estar sempre ouvindo eu falar de contexto em inglês. Então a primeira é entender, mas entender o papel dessa palavra ou expressão dentro de um contexto. Beleza, vamos para a segunda. A segunda chave aqui para você dominar vocabulário em inglês. Mas antes de eu falar da segunda, deixa eu voltar um pouquinho na primeira e deixa eu te falar uma coisa. Talvez um dos motivos por você não conseguir utilizar vocabulário em inglês ou até memorizar vocabulário em inglês seja isso. Você para aqui, ó, você para na primeira. Você acha que só porque você entendeu você já é capaz de usar. Anota aí. Entender é a primeira parte do processo. Ela é a primeira, não é a única e não é a última. Então, entender é a primeira parte do processo. Anota isso aí. Então, vamos lá para a segunda. A segunda aqui é você expandir. Você expandir conhecimento em volta dessa palavra ou expressão que você aprendeu. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai utilizar um dicionário. O dicionário é o melhor amigo daquela pessoa que está aprendendo inglês. Não tem como fugir dele, tá? É claro que você pode utilizar aí outras fontes também, mas eu usaria sempre um dicionário mais alguma outra coisa. Agora, com o dicionário, você vai prestar atenção em dois pontos extremamente importantes aqui. O primeiro deles, é claro, é a definição. Então, qual é a definição daquela palavra ou expressão? Que isso vai te ajudar com o entendimento das mesmas. Agora, o segundo é outro ponto também que é muito ignorado, que é você ler os exemplos. Os exemplos são aqui a base, o chão, a estrutura, digamos assim, ou o esqueleto. Você entendeu o que é importante. É a base para você montar as suas frases depois, para você solidificar o seu aprendizado, o seu uso do vocabulário depois. Então, se essa base aqui está firme, então você consegue montar a sua casa em cima dela. Se ela não está firme, tudo desaba. E como você monta uma casa? Você vai tijolo por tijolo, tá ok? Então, essas frases, elas vão passar para você a estrutura, como tudo funciona. Aqui, ó, aqui é o modelo. É isso aqui que você vai ter que imitar, tá? Então, não ignore os exemplos. Os exemplos são a base, o modelo a ser seguido. Então, baseado nisso, aí você vem para a chave 3, que a chave 3 é o quê? Replicar. Replicar é imitar. E aí você vai criar as suas frases. Mas peraí, ó, você está falando em imitar e criar, são duas coisas totalmente distintas. Então, não. O que eu quero dizer aqui é, você vai imitar a estrutura. Então você vai criar a sua frase copiando aquela estrutura. Ah, Elda, mas aí minha frase vai ficar muito parecida com aquela frase que está ali. Não tem problema.
Você pode ter uma palavra, 2 palavras diferentes, 3 palavras diferentes e o resto tudo igual. Não tem problema. Aqui é importante você treinar. Lembra que é um tijolinho. Você vai botar um tijolinho em cima dessa estrutura, vai botar mais outro, você vai botar mais outros. Mas aí você tem que realmente utilizar aquela estrutura como base, como um pontapé inicial para você conseguir utilizar vocabulário mais tarde. Então vamos lá. E aí você tem a quarta. Recapitulando aqui, ó. Primeira, você vai ter que entender dentro de um contexto. Segunda, você precisa expandir esse conhecimento. Terceira, você vai replicar, você vai criar suas próprias frases utilizando os modelos, tá? Os exemplos que você vê tanto no dicionário ou talvez em qualquer outra fonte, como base para você criar as suas próprias frases. E a quarta que muita gente também ignora, lembrando que se você pular qualquer uma delas, já é crucial aí, já vai afetar o seu desempenho na língua inglesa. Então, mas aqui a quarta também é outra primordial que a gente acaba ignorando, que é o que? Treino. Mas olha só, não é um treino desafiador, como eu costumo dizer. É um treino desafiador. O que é o treino desafiador? É o treino onde você interage com outras pessoas, onde você realmente tem que queimar a mufa, você tem que pensar para poder interagir. Não é aquele treino que você vai fazer na frente do espelho. Eu costumo dizer que você não pode ficar treinando na frente do espelho, porque se fazendo perguntas, porque você já sabe a resposta, digamos assim. Não tem muito desafio ali. É claro que esse também é um exercício que pode ser feito, mas aí já é uma outra questão. Aqui o que eu estou falando é o treino desafiador. Então você vai ter que interagir com outra pessoa. Uma sugestão que eu dou é você interagir com outras pessoas criando um grupo de estudos. Um grupo de estudos onde vocês leem artigos e aí vocês conversam sobre esses artigos. E aí você tem um ambiente totalmente propício para você utilizar o quê? Para você utilizar aquele vocabulário que você aprendeu. Então, grupo de estudo, hoje em dia com a tecnologia, você pode usar Zoom, você pode usar várias outras ferramentas que existem aí para poder te auxiliar. Então essa foi a quarta. E a quinta, ela acontece, aí tá a mágica, digamos assim. A quinta, ela vai acontecer naturalmente se você fizer essas 4 aqui. E a quinta chave é criar. Você vai criar, você vai ser capaz de moldar, manipular aquelas informações que você absorveu. E é aqui que você quer chegar. Mas olha só, você quer chegar aqui direto daqui. Então você quer direto pular. Não, você tem que fazer isso, ó, e vir para cá, tá? Tem que fazer isso e vir para cá. Então você vai, ó, esse, pois esse, pois esse, pois esse, e aí você chega aqui. Não tenta pular, porque você não vai conseguir utilizar inglês de forma correta. Você não vai lembrar as palavras, você não vai conseguir montar as frases da maneira que você deseja e por aí vai. São vários tipos de erros que acontecem. E normalmente eles acontecem porque essas etapas aqui ou foram mal feitas ou foram não feitas. Então, se atente para isso. Recapitulando, primeira delas é entender dentro de um contexto o papel daquela palavra ou expressão dentro de um contexto. Segundo, você vai expandir conhecimento em volta daquela palavra ou expressão que você aprendeu, normalmente utilizando um dicionário. Terceira, você vai replicar, então você vai criar suas próprias frases utilizando a base, os modelos de exemplos que você viu em dicionários ou em outras fontes também. A quarta aqui é você treinar, mas é treinamento desafiador, ou seja, você tem que interagir com outras pessoas, você tem que ser forçado ou forçada a pensar. E a quinta, ela acontece naturalmente, que é criar, quando você consegue manipular aquela informação para poder passar a mensagem que você deseja, que é onde você quer chegar. Beleza? É isso. Um abraço e eu fui.